Havendo números legais invocando a proteção divina, declaro aberta a sessão e vamos iniciar os nossos trabalhos. Aviso que a sessão está sendo gravada. Boa noite aos presentes e aos que acompanham pelas redes sociais. Pequeno expediente. Peço à secretária que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 22 de agosto de 2023. Ata da 26ª reunião ordinária do terceiro exercício da 14ª legislatura, em 22 de agosto de 2023. Aos 22 dias do mês de agosto de 2023, às 19 horas e 20 minutos, a Câmara Municipal de Atalanta reuniu-se em sua 26ª reunião ordinária, com a presença dos seguintes vereadores: Antônio José de Souza, Carlos Alexandre Voz, Daiane Zanelato, Edeclésio Moraes, Hélio Moll, Maria Valdete Seman Correia, Max Franklin Shelter, Rosemary Krause Senen e Zulnei Jochen. Verificada a presença legal de vereadores, a presidente, Maria Valdete Seman Correia, invocando a proteção divina, declarou aberta a presente reunião e cumprimentou a todos. Após, a presidente solicitou à secretária a leitura da ata da reunião ordinária do dia 15 de agosto de 2023, a qual foi submetida ao plenário, sendo aprovada. Em seguida, não havendo indicações verbais, a presidente solicita a leitura do projeto de lei número 016 de 2023, que dispõe sobre assegurar o direito de permanência de edificações na faixa não edificável contígua às faixas de domínio público de rodovias e redução da extensão da faixa não edificável. O projeto entra em discussão. O vereador Max destacou que esta lei vem para beneficiar a população, pois a lei número 13.913 de 2019 permite ao município adequar a legislação. Citou ainda a necessidade de ajuste na redação do texto através de emenda. A assessora jurídica detalhou sobre o projeto através de um mapa ilustrativo e pontuou sobre a emenda. Após, as emendas foram redigidas e lidas. Em seguida, passa o projeto com as emendas para votação nas comissões e é aprovado por todas. Passa a seguir o projeto com as emendas em primeira votação e é aprovado por unanimidade. Em seguida, a presidente abriu a palavra livre. A vereadora Daiane, por conta da passagem da semana da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, alertou a população e fez um pedido ao Poder Executivo Municipal sobre a necessidade de firmar um convênio com a Casa do Autista de Agrolândia, de forma semelhante ao convênio que a Atalanta já tem com a APAE de Agrolândia. Relatou que nesta data foi realizada na Escola de Educação Básica Dr. Frederico Rola palestra com uma pessoa que está à frente da Casa do Autista no município de Agrolândia, a qual passou informações sobre o inevitável crescimento de casos de autismo em todos os municípios, fazendo-se necessário prestar atendimento especializado às crianças e às famílias de portadores do transtorno do espectro autista, para a inclusão na sociedade de maneira correta. O vereador Max apoiou a solicitação da vereadora Daiane, destacando a importância de se ter esse atendimento especializado. O vereador Edeclésio relatou que quando tiveram início as tramitações para a criação da Casa do Autista em Agrolândia, no início de 2021, pôde participar de reuniões cujo projeto se tornou realidade, inclusive com a construção da sede própria. Destacou ainda que os recursos para a Casa do Autista de Agrolândia foram destinados pelo deputado José Milton Schaeffer, do PP. A vereadora Maria informou que, a partir do mês de setembro, os estudantes de Atalanta que estiverem com a documentação em dia ganharão 100% do valor do transporte para a faculdade. O vereador Edeclésio se solidarizou com os agricultores por conta das percas provocadas pela chuva de granizo ocorrida no nosso município. Lamentou que, além da restrição de recursos do governo federal para a produção agrícola, os agricultores ficam sujeitos ainda a estes eventos da natureza que acabam por destruir as lavouras, gerando redução de recursos também ao município. Não havendo mais assuntos para se tratar nesta reunião ordinária, a presidente convoca para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 5 de setembro de 2023.
e às 19h55, a presidente, sob a proteção de Deus e da lei, declarou encerrada esta reunião, da qual lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pela presidente e vereadores. Demais detalhes desta reunião constam da gravação arquivada nesta carta. Coloco em discussão a ata e em seguida em aprovação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Dou a ata como aprovada. Indicações verbais. Pergunta a cada vereador. Vereadora Rosemary? Não. Vereador Alexandre? Não. Vereador Marcos? Não. Vereador Hélio? Não. Vereador Eniclésio? Não. Vereador Zonei? Não. Vereador Antônio? Não. Vereadora Daiane? Não. Ordem do dia. Projeto de lei número 016, que dispõe sobre a segurança ou direito de permanência de edificações. Coloco o projeto de lei número 016/2023 com as emendas em segunda votação. Pergunto a cada vereador. Vereadora Rosemary? A favor. Vereador Alexandre? A favor. Vereador Marcos? A favor. Vereador Hélio? Aprovo. Vereadora Daiane? A favor. Vereador Antônio? A favor. Vereador Zonei? A favor. Vereador Eniclésio? A favor. Dou como aprovado por todos os vereadores em segunda votação o projeto de lei 016/2023 com as emendas. Projeto de lei complementar 001/2023. Leitura das emendas. Emenda 01. A emenda passa a vigorar com a seguinte redação. Altera a Lei Complementar número 14, de 18 de setembro de 2013, reestrutura quadro de pessoal e o plano de carreira dos servidores públicos municipais do município de Atalanta e da outras providências. Emenda 02. O artigo 1º passa a vigorar com a seguinte redação. Altera a descrição do cargo de motorista, reproduzida no anexo 6 da Lei Complementar número 14 de 2013, a qual passa a vigorar com a redação prevista no anexo 7 do presente projeto de lei complementar. Emenda 03. O artigo 2º passa a vigorar com a seguinte redação. Altera a descrição do cargo de agente administrativo, reproduzida no anexo 6 da Lei Complementar número 14 de 2013, a qual passa a vigorar com a redação prevista no anexo 8 do presente projeto de lei complementar. Emenda 04. O artigo 3º passa a vigorar com a seguinte redação. Altera a descrição do cargo de oficial administrativo, reproduzida no anexo 6 da Lei Complementar número 14 de 2013, a qual passa a vigorar com a redação prevista no anexo 8 do presente projeto de lei complementar. Emenda 05. O artigo 4º passa a vigorar com a seguinte redação. Altera a descrição do cargo de oficial de nível superior, reproduzida no anexo 6 da Lei Complementar número 14 de 2013, a qual passa a vigorar com a redação prevista no anexo 9 do presente projeto de lei complementar. Emenda 06. O artigo 5º passa a vigorar com a seguinte redação. Altera a descrição do cargo de fiscal de obras e posturas, reproduzida no anexo 6 da Lei Complementar número 14 de 2013, a qual passa a vigorar com a redação prevista no anexo 10 do presente projeto de lei complementar. Emenda 07.
Fica suprimido o artigo 12 do presente projeto de lei complementar. Coloco o projeto de lei. Coloco o projeto de lei complementar número 001/2023 com as emendas em discussão. Vereador Max. Boa noite, presidente, aos colegas vereadores, a Dayana, a Marlova, a Dilson, a Vanessa, que está aqui presente, o Gustavo, todas as pessoas que nos acompanham através da rede social, né, através do Facebook, Instagram, nossa sessão aqui gravada. Esse projeto ele já está há 15 dias aqui na casa, né? Lógico que a gente teve a quinta-feira, então não teve sessão, né? E até naquele dia que a gente botou esse projeto, foi feita a leitura, a gente conversou até com a Cátia, que é do Recursos Humanos da Prefeitura, e junto com a Marlova, a nossa jurídica aqui da Câmara, a gente sugeriu algumas emendas no quesito mais de redação, assim, que estava um pouco confuso, assim, né? Então até essas emendas aí foram conversadas junto com a Prefeitura e foi proposto essas emendas no projeto, qual foi lido agora, né? Mas é assim, a Cátia até aquele dia ela veio para explicar o projeto, então também como a gente não discutiu o projeto, porque a gente conversou antes, anterior à sessão, né? Então ela não ficou. Então se a Marlova pudesse dar uma explanada para nós sobre esse projeto aqui e as emendas, tive de contribuir até para todos os vereadores também saberem o que a gente está discutindo, né? Peço à assessora jurídica que faça uso da tribuna. Boa noite, presidente, vereadores e a todos que nos acompanham. Em resumo, as 6 primeiras emendas são mais uma questão de redação para a gente, por uma questão de que estava citando um anexo quando deveria ser outro. Na verdade, foi só para arrumar essa questão. E esse projeto, a maior parte dele é alterando a descrição de alguns cargos. Porque toda vez que em todas as leis que elas tratam das criações dos cargos da prefeitura, tanto e do legislativo também, da nossa lei aqui também, todo cargo ele tem que ter uma tabelinha onde consta as horas, né, quantas horas é aquele cargo, e a descrição. A descrição é o quê? O que a pessoa que ocupa aquele cargo, quais as funções que ela tem que desenvolver. Então, esse artigo, o artigo 1º, ele está alterando a descrição do cargo de motorista, incluindo algumas coisas, do agente administrativo no artigo 2º, do oficial administrativo no artigo 3º, do oficial de nível superior no artigo 4º, do fiscal de obras e posturas no artigo 5º. Então, esses cargos aí, eles estão tendo a descrição dele um pouco alterada. Alguns incluindo alguma coisinha, outros esmiuçando, vou usar essa palavra, esmiuçando um pouquinho mais. Talvez eu diria fiscalizar o comércio. Aí coloca mais especificado do que consiste essa fiscalização. Então, nada mais é essa descrição do que esmiuçar o que cada cargo desse, qual é a função de cada cargo desse. No artigo 7º, está suprimindo 2 vagas de técnico agrícola. Eu até acho que anotei aqui quanto eles são. No artigo 6º, está suprimindo uma vaga do cargo de veterinário. Hoje são 2. Então, está suprimindo uma, vai ficar só uma. O artigo 7º é do técnico agrícola. Está suprimindo 2 vagas, ainda vão ficar 2. O artigo 8º está extinguindo o cargo de oficial de nível médio. Esse cargo aí só tinha mais uma pessoa que passou para esse concurso e ela estava afastada da prefeitura, então eles não podiam excluir esse cargo. Já tinha, acho que, uma previsão na lei anterior para, quando esse cargo fosse desocupado, a pessoa se aposentasse, excluir. Agora essa pessoa se desligou da prefeitura, então eles excluíram esse cargo. Se tivesse alguém preenchendo ele, não poderia ser excluído. No operador de equipamentos também, que é o
que é o artigo 9º, também está, primeiro no artigo 8º, 2 vagas de, está extinguido, não, esse está extinguido o cargo, né? No artigo 9º, no operador de equipamentos está suprimindo 7 vagas, antes eram 20, agora vão ficar 13. No de fisioterapeuta, estamos criando 2 vagas, então vai ficar, era só uma, agora vão ficar 3, essas 2 que estão sendo criadas são de 20 horas. No artigo 11 está criando uma vaga de auxiliar de sala de 20 horas. Então, todos esse cargo que está sendo, né, essas vagas que estão sendo criadas, elas continuam a mesma descrição do cargo anterior, só está criando mais vaga ou até em 2 casos aqui, que é do auxiliar de sala e do fisioterapeuta, reduzindo essa carga para 20 horas desses novos contratados. Se eu não me engano, do fisioterapeuta, eu não sei se até não tem uma exigência do Ministério Público, não posso falar, se eu, né, não tenho certeza. E aí, essas criações de vagas são isso. E a última emenda é para suprimir o artigo 12. Então, essa supressão é por quê? Nos anexos que consta a lei, nesse artigo 12 está dizendo que esses anexos aqui do projeto passariam a integrar a lei nova, mas não vão integrar. Os anexos ali só para explicar quais são as novas atribuições do cargo. Por isso que a gente tem que suprimir aí o artigo 12. Então, eu acredito que seja isso. Não sei se alguém tem alguma... Ô Marlon, só a título de esclarecimento, vamos só para aqui na lei, o artigo 6º. Nós estamos suprimindo uma vaga do cargo de veterinário, permanecendo uma vaga. Acho que o município já deve, mas já teve, acho que Já teve 2. Hoje existe alguma restrição junto à legislação, ao Ministério Público, que essas vagas têm que ser ocupadas? Eu não sei. Ou por que do suprimir? Se eu um dia não... nós precisar, por exemplo. Se chegar a precisar, se daqui a pouco o município tiver uma demanda de precisar de mais um médico veterinário, tem que criar uma vaga. Mas por que muitos municípios estão optando em suprimir essas vagas que nunca foram ocupadas ou que não Assim têm... como o técnico agrícola também. Como o técnico agrícola, como, né? Hoje, né, muitos municípios estão optando em suprimir essas vagas que não são ocupadas porque há um entendimento ainda não majoritário, mas que pode vir a ter problema no sentido de a prefeitura fazer um concurso e para preencher essa vaga. E aí daqui a pouco passaram mais pessoas. E o segundo colocado, impetrar o mandado de segurança e tentar ocupar essa vaga, porque eles entendem que se existe a vaga, é porque tem demanda. Se você criou a vaga, é porque você tem demanda. E se você tem demanda, então você tem que chamar. Então, pode acontecer. Então, muitos municípios estão adotando essa... Porque às vezes tem 5 vagas que nunca foram ocupadas, é só uma. Aí fazem concurso. Então, hoje, muitos estão, assim, o que tem de vaga que nunca se ocupou, ou que não se tem pretensão de ocupar, estão excluindo, até porque se vir a ter a necessidade, faz o projeto, cria mais uma vaga e faz o concurso. Não, essa é uma questão que, assim, a gente tem que pensar em primeira situação é o atendimento da população. Né? Daqui a pouco vai ter uma demanda, só um exemplo, que precise de 2 profissionais nessa área, o município não vai poder, vai ter que voltar todo para a Câmara para estar regularizando, né? Então, essas questões de suprir os cargos ali, mas a gente tem que respeitar a legislação, né? Aqui também é só para contribuir, a questão, por exemplo, do cargo de motoristas. Aqui teve algumas alterações, né? A maioria das alterações é na questão do zelo pelo carro, multas, guardar, como ligar, cuidar do documento, óleo, manutenção, que eu acho que isso realmente é obrigação de quem deve fazer mesmo, né? E, por exemplo, tem aqui, conduzir veículos de urgência destinados a atendimento e transporte de paciente. Estava antes. Agora tem vírgula, bem como veículo de transporte de alunos para transporte escolar. Então, além da saúde, o mesmo motorista, lógico, tendo as suas capacitação, né, em cada área, o da saúde ele pode estar sendo manejado para a questão de ônibus, né? Então, falando para todos os especialistas, se alguém tiver dúvida, pode deixar em pauta ainda, né? A questão aqui dos agentes administrativos, né? Foi incluída algumas atribuições a mais. Até algumas coisas eu entendo, porque nós temos uma nova lei de licitações que ela está vigorando, mas ela foi prorrogada, né? E é uma coisa que vai dar bastante demanda para todos os municípios. Eu sei que a gente está conversando isso lá na MAP, lá nas reuniões. Está todo mundo meio de cabelo em pé. Quando o Zuneira, até presidente, a gente conversou com ele aqui na Câmara, porque o município não tem estrutura, é toda uma burocracia que mudou aí, e assim, bastante, né? Na verdade, essas mudanças já vêm há tempo, mas agora que vai começar a vigorar, né? E todo mundo agora que
buscando um entendimento como fazer sobre isso. Então, dessas atribuições, o fiscal administrativo quer, até fala aqui, executar trabalho relativo a processo licitatório, elaboração de atas, minutas, edital, contrato, condução de licitações presencial, eletrônica, assim como a fiscalização do contrato, convênios e similares celebrados pelo município. Então, lógico, eu também entendo que o servidor tem que ter capacitação para estar fazendo. Eu não me sinto apto hoje para estar fazendo, aliás, eu nem posso, né, pela função do contador, que eu dou parecer. Mas eu não me sinto apto hoje a estar elaborando todo um processo desse com essa nova legislação. Mas tudo é questão de se estudar. O nível superior também fala essa questão de licitação. Aqui o cargo fiscal de obras e postura, né? Mudou mais as descrições. Então, e daí tem essa questão aqui, né? O médico veterinário eram 2 vagas, ficou 1, técnica agrícola eram 4, fica 2, oficial de nível médio eram 2 vagas, operador de equipamento eram 20 vagas, fica 13, fisioterapeuta cria 2 vagas, era 1, então vai ficar com 3, auxiliar de sala eram 6, fica com 7, né? Até esse auxiliar de sala, uma professora me perguntou se nós estávamos metendo o plano de carreira deles. Eu disse, não, só tem uma questão aqui, né? Isso saiu. Então, só para entendimento assim, de todos aqui, né, que a gente leu ali, o antes da lei, como está ficando, né? E as emendas ali que a Marlova fez e até explicou para nós ali, né? Então, não sei se alguém tem alguma dúvida ainda, o projeto ainda está em discussão. Obrigado, Marlova, por mim. Senhora, a palavra ao Edeclésio. Quero aqui cumprimentar o presidente e os demais vereadores, Marlova. A questão do veterinário, né? Acho que, eu não sei se pode me ajudar, acho que foi esse ano mesmo que vieram apresentar um projeto para criar esse cargo, agora estão suprimindo. É uma coisa assim que foi criado e agora está sendo retirado novamente, então não dá para entender. Claro que se é como a Marlova falou, que as prefeituras estão fazendo se tem a vaga e não está sendo ocupada, claro que tem que se suprimir, mas eu acredito que, eu acho que foi no início do ano, né, o Franco? Não sei, não estou bem lembrado. Não, foi no ano passado. O ano passado foi criado esse cargo e agora está sendo retirado, mas é coisa que a administração tem que estar sabendo o que está fazendo, né? Obrigado. Vai ficar um vai e volta, né? Vai ficar um vai e volta, né? Precisou, manda de novo, né? Permite, na palavra, Manu? Eu estou escutando muita reclamação que tem gente que precisa do veterinário, às vezes de manhã, chamam e não vem, porque está atendendo frigorífico. Aí eles dizem, mas um funcionário público atendendo frigorífico particulares pode? Se pode, se não pode. Mas eu sei que tem vezes que eles estão precisando do veterinário, o veterinário está no frigorífico. Então tem que ver isso. Tem reclamação. Não, muito obrigado. Fica pouco tempo para esses atendimentos, que é, né, necessário outro frigorífico. Não, exemplo, né? Agradeço, Marlova. Coloco o projeto de lei complementar número 001/2023 com as emendas em votação nas comissões. Vereadora Daiane, a favor. Vereador Max, a favor. Vereadora Daiana, a favor. Vereador Edeclésio, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social. Vereadora Daiane, a favor. Vereador Max, a favor. Vereadora Rosemary, a favor. Dou como aprovada nessa comissão. Comissão de Assistência Social, Agropecuária, Florestal e Meio Ambiente. Vereador Antônio, a favor. Vereador Zonei, a favor. Vereador Max, a favor. Dou como aprovado nessa comissão.
Comissão de Finanças e Orçamentos. Vereador Zunei, a favor. Vereador Hélio, a favor. Vereador Antônio, a favor. Dou como aprovado nesta comissão. Comissão de Indústria, Comércio, Prestação de Serviço e Turismo. Vereadora Rosemary, a favor. Vereador Hélio, a favor. Vereador Carlos Alexandre, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Vereador Carlos Alexandre, a favor. Vereador Edeclésio, a favor. Vereador Zunei, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Coloco o projeto de lei complementar número 001 de 2023 com as emendas em primeira votação. Pergunta a cada vereador. Vereadora Daiane. A favor. Vereador Antônio. A favor. Vereador Zunei. A favor. Vereador Edeclésio. A favor. Vereador Hélio. Aprovo. Vereador Marcos. A favor. Vereador Alexandre. A favor. Vereadora Rosemary. A favor. Dou como aprovado por todos os vereadores em primeira votação projeto de lei complementar número 001/2023 com as emendas. Grande expediente, palavra livre. Vereadora Daiane. Boa noite a todos os vereadores, a todos que se fazem presentes aqui e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero deixar hoje aqui um convite, em nome da PP da Escola Dr. Frederico Rola, que convida todos para participar, no dia 7 de setembro, do tradicional almoço da Independência, que será realizado no Salão da Igreja a partir das 11h30. A pessoa pode comprar o cartão e almoçar lá, e depois do almoço vai ter bingo, depois do sorteio da rifa. E quem não quiser almoçar lá, ele pode comprar e vai ser servido em forma de marmita. Então é só ir lá e retirar. E também aproveito esse momento para convidar todos para vir prestigiar o nosso desfile cívico, que é uma maneira bem bonita da gente demonstrar o nosso amor à pátria, uma coisa que por alguns está desacreditada, a gente não lembra mais, não homenageia mais, mas eu acho que a gente tem que manter isso vivo em todos. E uma forma de representar isso é o nosso 7 de setembro, as nossas verdas, as nossas crianças, que são o nosso futuro. Então, estão todos convidados para assistir o desfile e depois se dirigir ao Salão da Igreja Católica para almoçar lá e ter uma tarde um pouquinho diferente. Mais alguém? A todos, para nós cantar os parabéns para Rosemary. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Convoco para a próxima reunião ordinária no dia 12 de setembro de 2023. Não tendo mais expedientes sobre a proteção de Deus e da lei, declaro encerrada a presente sessão e peço que Deus ilumine a mente de todos.